Olá pessoal, quem está falando com vocês é o professor Renato da Escola Epaminondas Mendonça. Sou professor de matemática e estou gravando um vídeo direcionado para os alunos do 9º ano. Na aula de hoje nós vamos tratar um pouco sobre como resolver equações do 2º grau incompletas. Antes de começar a tratar sobre equações de 2º grau incompletas, vamos dar uma relembrada no conceito de equação. Equação é uma expressão algébrica que contém uma igualdade. Nesse caso aqui, nós temos uma expressão algébrica com igualdade. Expressão algébrica são expressões em que contém números e letras. Então, toda vez que você tiver com expressão que contém números e letras, a gente diz que é expressão algébrica. Tendo igualdade, a gente chama tudo isso aqui de equação. Isso seria uma equação, certo? Essa letrazinha aqui nós vamos chamar de incógnita. Então, 2x menos 6 é o primeiro membro da equação e 2, que está do lado direito da igualdade, é o segundo membro dessa equação. O grau de uma equação está relacionado com a quantidade de incógnitas que ela possui e o expoente. Nas equações que possuem somente uma incógnita, é determinado pelo maior expoente dessa incógnita. Ou seja, essas equações que nós temos aqui, certo? Vamos observar essa primeira equação aqui. Qual é a incógnita dessa equação? Y. Então, nós temos uma expressão algébrica com igualdade, ou seja, uma equação com a incógnita y. E agora nós vamos, para determinar o grau dela, analisar os seus expoentes. Aqui nós temos o expoente 2. E aqui nesse y, como não está aparecendo o expoente aqui, todas as vezes que não aparece expoente, a gente subentende que tem o expoente 1. Nesse caso, o expoente de maior valor numérico é o 2. Então, nós temos aqui uma equação de grau 2, ou equação do 2º grau. Nesse outro caso, nós temos uma incógnita nessa equação, o y. Então, temos apenas uma incógnita, y. Vamos agora analisar os expoentes para determinar o grau dessa equação. Aqui eu tenho o expoente 5, aqui o expoente 4, expoente 3, expoente 2 nas incógnitas. Qual é o expoente de maior valor numérico? 5. Então, nós dizemos que aqui nós temos uma equação de grau 5, ou equação do 5º grau. E nesse caso aqui, nós temos uma equação x² menos x elevado ao cubo mais x elevado à sexta potência mais 16 igual a 25. Temos aqui uma equação. Vamos analisar agora os expoentes da incógnita. Então, a incógnita x, que possui os seguintes expoentes: 2, 3 e 6. O expoente de maior valor numérico, 6. Então, uma equação do grau 6. E aí nós determinamos o grau dessas equações. Vamos agora analisar as equações do 2º grau com uma incógnita. Toda equação que ela é escrita na forma ax² mais bx mais c igual a 0, onde a, b e c são números reais e sendo a sempre diferente de 0, nós dizemos que escrevemos uma equação do 2º grau na forma reduzida. Observem esses exemplos aqui, certo? Então, vamos analisar esse exemplo sempre usando como base essa regra aqui, que é a forma reduzida da equação do 2º grau, onde a é o coeficiente que vai acompanhar o x², b é o coeficiente que vai acompanhar o x, e c sempre vem sozinho, ele não vai ser acompanhado de nenhuma letra, sempre igual a 0. Nesse primeiro exemplo, nós temos uma equação do 2º grau
Lembram? Para determinar o grau de uma equação, só olhar o expoente. Qual o maior expoente aqui? 2. Então, ela é uma equação de grau 2 ou do segundo grau. Vamos agora determinar os coeficientes A, B e C dessa equação. Sempre olhando para a forma geral aqui, A é o que está acompanhando o x ao quadrado. Então, qual é o coeficiente que está acompanhando o x ao quadrado aqui? 2. Então, A vale 2. Qual é o coeficiente? B é o coeficiente que acompanha o x. Então, qual é o coeficiente que está acompanhando o x aqui? Quando ele não aparece, a gente subentende que tem 1. Então, aqui, acompanhando o x, B vale 1. E o que vem sozinho, nesse caso aqui, é o menos 15. Importante, para determinar os coeficientes A, B e C da equação, é sempre importante e interessante que ela esteja na forma reduzida, igual a 0. Dessa forminha aqui, ok? Vamos para o segundo exemplo agora. No segundo exemplo, nós também temos uma equação do segundo grau. Olha o expoente 2 aparecendo aqui no x. Vamos determinar o coeficiente A, B e C dessa equação. O coeficiente A é aquele que está acompanhando o x ao quadrado. Então, acompanhando o x ao quadrado aqui, quando não aparece número, a gente subentende que tem 1. Então, A vale 1. O coeficiente B é aquele que acompanha o x. Não tem nenhum número acompanhando o x aqui. Então, a gente diz que o coeficiente B é 0. E o coeficiente C é aquele que vem sozinho. Então, sozinho, sem letra acompanhando ele. Então, menos 25. O C é o menos 25. Nestes casos, quando um dos coeficientes é 0, quando o coeficiente B ou C ou ambos é igual a 0, nós dizemos que essa equação é uma equação de segundo grau incompleta. Quando nós temos valores diferentes de 0 para A, B e C, nós dizemos que essa equação é uma equação de segundo grau completa. Então, aqui, valores diferentes de 0, completas. Tem valor para A, B e C. Nesse caso, B foi igual a 0. Nós dizemos que essa é uma equação de segundo grau incompleta. Essa é a forma de determinar quando a equação é completa e quando ela é incompleta. Existem 3 tipos de equação de segundo grau incompleta. O primeiro tipo é quando eu tenho valor para A, valor para C e não tenho valor para B. Lembra? As equações na forma geral, elas são escritas assim, ax² mais bx mais c igual a 0. Então, eu tenho valor para A, para C, mas eu não vou ter valor para B. Um exemplo desse tipo de equação seria x² menos 16 igual a 0. Onde A é o coeficiente que acompanha o x². Então, acompanhando o x² aqui, 1. B vai ser igual a 0. E C vai ser igual a menos 16. O segundo tipo de equação de segundo grau incompleta são as equações que têm valor para A, para B, mas para o coeficiente C é igual a 0. Então, um exemplo prático dessa equação seria x² menos 4x igual a 0. Vou só fazer uma divisão aqui para facilitar
a compreensão. Nessa equação do segundo grau, ó, nós temos os coeficientes A, B e C. Sendo que o coeficiente A, ó, é o que acompanha o x ao quadrado, então acompanhando o x ao quadrado aqui, ó, 1. O coeficiente B é o que acompanha o x. Então, acompanhando o x aqui, qual é o número que eu tenho? O coeficiente menos 4. E o C é o número que sempre vem sozinho. Ele não apareceu aqui, então eu digo que é 0. E o terceiro e último tipo de equação do segundo grau incompleta é aquela equação em que só aparece o coeficiente A. O coeficiente B e C são 0. Exemplo, 2x elevado ao quadrado igual a 0. Nesse caso aqui, eu tenho A é o coeficiente que está acompanhando o x ao quadrado, 2. B seria o coeficiente que acompanha o x. Como eu não tenho aqui, 0. E C igual a 0. Só lembrando, para a equação do segundo grau ser completa, na sua forma geral, tem que ter valores diferentes de 0 para A, B e C. Se um dos valores B ou C ou ambos for igual a 0, nós dizemos que ela é incompleta. Nessa equação, B igual a 0, incompleta. Nessa equação, C igual a 0, equação do segundo grau incompleta. Nessa equação, B e C foram iguais a 0. Essa equação é a equação de segundo grau incompleta. Então, esses são os conceitos de equação de segundo grau completa e incompleta. Na aula de hoje, nós vamos aprender a resolver as equações do tipo 1, equações de segundo grau incompletas, onde B é igual a 0. Exemplos. Exemplos do primeiro tipo de equação de segundo grau incompleta, quando B sempre é igual a 0. Aqui nós temos, ó, A vai valer 1, B não tem um valor para B aqui, então 0, e C vale menos 36. Toda vez que eu tiver equações do segundo grau desse tipo, quando B é igual a 0, eu devo resolver da seguinte forma. Eu vou permanecer com a incógnita x ao quadrado do lado esquerdo da igualdade. Coloco a igualdade e esse número aqui, ó, menos 36, que estava negativo do lado esquerdo, ele passa para o lado direito da igualdade, positivo, mais 36. X vai ser igual. Essa potência 2 aqui, ela também vai ter que ser deslocada para o lado direito da igualdade. Toda vez que nós temos uma potência do lado esquerdo e passamos para o lado direito, ela deve ser passada na forma de raiz quadrada. Então eu tenho aqui, ó, x vai ser igual a mais ou menos a raiz quadrada de 36. X é igual a mais ou menos... Qual a raiz quadrada de 36? Aquele número que multiplicado por ele mesmo é igual a 36.
6. Então, essa é a resposta da equação do segundo grau. Se o professor pedir o conjunto solução, você vai escrever assim, ó. Solução igual a menos 6 mais 6. Aqui nós temos outro exemplo de uma equação de segundo grau incompleta. Nesse caso, nós vamos manter aqui, ó, o 5x ao quadrado do lado esquerdo da igualdade. Coloco a igualdade. Esse menos 20 ele vai passar para o lado direito da igualdade positivo, então mais 20. Antes de passar esse 2, que está potência do lado esquerdo, na forma de raiz para o lado direito, eu tenho que passar esse 5, que ele está multiplicando o x. Então, ó, vou deixar o x ao quadrado aqui. E esse 5 que está multiplicando o x, ele vai passar para o lado esquerdo, dividindo o 20. Então, eu tenho aqui, ó, 20 dividido por 5. Então, vou colocar x ao quadrado. 20 dividido por 5, 4. Só sobrou o x ao quadrado aqui. Eu deixo o x e essa potência aqui eu vou passar para o outro lado na forma de raiz. Raiz de 4. Então, eu tenho x é igual a mais ou menos a raiz de 4. X vai ser igual a mais ou menos... Qual é a raiz quadrada de 4? 2. Então, x é igual a mais ou menos 2. Se o professor pedir para vocês o conjunto solução, solução é igual a menos 2 mais 2. Ok? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, entre em contato com os professores de vocês. Obrigado pela atenção e até logo.